O nosso estado passa a ter, a partir de agora, um anuário de segurança pública. E um dos dados que mais chamam a atenção é o de registros de casos de estelionatos e fraudes. Em 2018, foram quase 11 mil casos. Em 2022, esse número saltou para quase 42 mil. A alta foi puxada principalmente por crimes que acontecem no ambiente virtual. E esse vai ser um dos crimes mais difíceis, né? Esse já é um dos crimes mais difíceis de combater. Muitas quadrilhas não são daqui. Elas se aproveitam da ingenuidade das pessoas e, com vergonha, a maioria das vítimas nem dá queixa, nem vai lá registrar o boletim de ocorrência. E a gente vai fazer esse alerta aqui agora no nosso estúdio. Participa com a gente. Eu recebo aqui o advogado criminalista, Dr. Ciderson Vitorino. Muito obrigada pela sua participação. Letícia Santana, que é psicóloga também. A gente agradece a sua presença. E o Ivan Machado, que ele vai contar pra gente a história dele. O que aconteceu há um tempo atrás com você. Ivan, boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Um tempo atrás, eu vendendo imóvel, sou corretor de imóveis, estava atendendo um cliente na imobiliária, em Vila Velha, que a gente tinha, e ele veio alugar um apartamento com a gente, entreguei a chave para ele, e ele falou assim, poxa, bacana, gostei de frente para o mar, me dá a chave, eu falei, não, preciso da documentação sua. E nessa dele deixar a documentação com a gente, tinha uma outra pessoa na empresa oferecendo um imóvel na planta em Miami. Ele falou, chama esse rapaz aqui na sala, por favor. Eu trouxe ele na sala, ele falou, quero comprar 2 unidades, uma para mim e para minha namorada. Ele tinha acabado de chegar de viagem e queria comprar para ele e para a namorada. Eu achei estranho. Ele mostrou as fotos de Ferrari, fotos de carros bacanas. Eu comecei a entrar na ideia dele. Falei, o aluguel é o de menos, né? O cara que vai comprar um imóvel. E nessa ele chegou e alugou o imóvel comigo, me pediu a chave, estava muito cansado, eu liberei a chave para ele. Ele foi para o apartamento, ao chegar lá, eu comecei a fazer o contrato dele de compra e venda e percebi algumas diferenças na documentação que ele deixou para a compra do imóvel. Ele foi comprar o imóvel, ele deixou um imposto de renda de mais de R$1 milhão, mais de 10 milhões de reais, e algumas informações não batia na compra e venda do imóvel. Eu falei, gente, será que esse cara está fazendo isso tudo para alugar o imóvel sem garantia? E foi nessa aí que eu caí. Você chegou a ter prejuízo financeiro, Ivan? Prejuízo porque eu cheguei a emprestar o imóvel de um cliente para ele, de aluguel, de frente para o mar, e não pagou por esse aluguel, ficou de um dia, até o final do dia, fui pegar de noite essa chave, fui recuperar, e a venda que eu fiz, eu contei com essa venda, tinha comissão para receber, era US$120 mil a comissão, já só quase gastei por conta. Ou seja, você aí tinha, né, um a receber nessa faixa aí de US$120 mil de comissão e até hoje não viu a cor desse dinheiro. Um bolo de contrato assim dele, que ele assinou todas as folhas e tal, mandou foto para a família que comprou casa em Miami, era muito real assim a cena. Agora, Letícia, você viu que o Ivan disse que ele chegou lá na imobiliária, aparentemente, né, assim, numa pessoa bacana. E Ivan se empolga, né, na hora da venda, né, Ivan? Ele mostrou coisas reais, fotos dele de Ferrari, ele alugava carros importados em Gramado, dono de agência de carros em Gramado. Existe um perfil, a gente consegue identificar esses golpistas, essas pessoas que praticam estelionatos? Letícia, boa tarde. Boa tarde a todos. Conseguir identificar, Roberta, não é uma tarefa muito fácil. Se engana quem pensa que quem cai em golpe de estelionatário é só pessoas ingênuas, imaturas e desprovidas de inteligência. Não é por aí. Porque eles não agem na nossa razão, eles agem na nossa emoção. E o estelionatário ele tem uma característica pessoal assim, muito típica, que são pessoas inteligentes, de boa comunicação, persuasivas, observadoras, entendem o que vai atingir mais diretamente a emoção daquela pessoa. Então, se é um vendedor, lógico que uma venda onde ele vai ganhar muito e rapidamente vai ser um gatilho interessante para conectá-lo. Então, o estelionatário, ele entende o outro, minimamente ele entende do comportamento humano e ele age muito mais na emoção do que na razão. Então, mesmo que sejamos inteligentes, que sejamos responsáveis e experientes, estamos também sujeitos a cair num golpe de estelionatários. E o que a gente está a todo instante noticiando, né? Se você passou por isso, conhece alguém, manda pra gente no Facebook, que eu também vou contar a sua história. Mas antes, doutor Ciderson, conta pra gente qual é a pena que a pessoa que comete esse crime pode vir a pegar, embora nem sempre a gente veja essa pessoa indo parar na cadeia, né? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos.
Dois tipos de pena, de 1 a 5 no caso do estelionato físico e de 4 a 8 no estelionato que é produzido por meios virtuais. Então, em que pese esse lapso de tempo, dificilmente essas pessoas são presas porque, principalmente nos crimes virtuais, você não tem a pessoa física com quem você está conversando. Você está conversando muitas vezes com um avatar, com uma figura que não é real, com uma mulher bonita que de repente é um homem que está falando, se passando por uma mulher, ou de repente com um homem bonito e é uma mulher que está se passando por um homem. Então, é de difícil detecção, às vezes, onde que está o agente ativo do crime de estelionato, principalmente nos crimes virtuais. Agora, o senhor não acredita que essa pena seja pouca, não? Porque é a sensação que a gente tem é de impunidade, por isso que a gente vê esses números crescendo. A gente está falando aí de um comparativo nos últimos 5 anos de mais de 300%, doutor Ciderson. Sim, essas penas elas aumentam na medida de que existe um componente que dificulta a investigação. Às vezes o golpe é aplicado aqui no Espírito Santo, mas o agente ativo do golpe está no interior de São Paulo. Às vezes o golpe é aplicado aqui no Espírito Santo, mas às vezes o provedor daquele e-mail, daquela situação de internet está na Europa. Então tem como você manobrar um computador fora do Brasil, com o IP de fora do Brasil, com o endereço de rede de fora do Brasil e aplicar golpes dentro do Brasil. Então, para você movimentar as polícias do Estado para outro Estado, e inclusive internacional, é de muito difícil essa articulação, Roberta. Por isso que se multiplicam com uma facilidade tremenda esses crimes de estelionato, sobretudo pela internet, né? A respeito dessa pessoa aí, então, que tentou aplicar um golpe em você, Ivan, o que você soube dele? Então, a gente mexe muito com emoção quando a gente é vítima de um golpe, né? Eu não queria acreditar que era verdade. Eu queria acreditar naquela comissão. Eu queria acreditar naquele sonho que eu ia fazer aquela comissão alta da venda. E eu guardei os contratos até há pouco tempo. Tenho os contratos guardados. Recentemente estava mexendo as coisas lá em casa, eu vi lá os contratos. Porque parecia tudo muito verdade. Assim, não tinha como ser mentira, mas as coisas... Você demorou a acreditar? Demorei a acreditar. Cheguei a guardar o contrato por muito tempo, porque ele falou comigo depois de um mês, não, houve um contratempo, tive que ir embora da minha cidade, a namorada daí arrumou um problema comigo, mas eu vou voltar, eu vou honrar esse contrato, pode guardar e tal. Eu mesmo sabendo assim, esse cara é um 7-1, mas eu queria acreditar que era verdade, porque mexeu com a emoção, mexeu com os gatilhos mentais da venda, da comissão. E a gente, eu tenho 20 anos de mercado imobiliário, nessa época eu tinha 15 anos de mercado e caí nesse papo. Ou seja, você tinha já um caminho, né, de experiência e ainda assim acreditei. Foi vítima. E aí você soube algum paradeiro desse homem? Não soube, eu não corri mais atrás disso porque a perda que eu tive foi não ganhar a comissão. Eu deixei para lá, entreguei na mão de Deus. Mas ele era daqui? Ele é do sul, de Gramado, contava que tinha agência de Gramado, né, de carros alugados, um imposto de renda de mais de 10 milhões de reais em patrimônio. Era muito bem montado a documentação dele. Vai saber se é verdade ou se é mentira, né, Letícia? Não dá para saber, né? Ele tocou num ponto muito importante, assim, a vítima que cai no estelionato fica com o ego muito ferido, né? Porque você se culpa, você fica o tempo todo se perguntando o que passou, onde foi que você errou, você se sente vulnerável, você se sente frágil, mas é isso, assim, são pessoas que são treinadas para esse tipo de coisa, para enganar. Então, normalmente, um estelionatário, ele não tem um senso de moral, de valor, ele não tem pena do outro. Ele vai usar todos os recursos que ele pode para conseguir o que ele quer. Independente seja no campo afetivo ou financeiro, ele quer algo e ele vai usar de todos os recursos imorais para conseguir. Ele estava enganando uma moça, né? Ao lado dele era a namorada que ele veio e comprou duas casas em Miami, um para ele e um para ela, na hora. Ou seja, ela estava acreditando que ela tinha acabado de ganhar do namorado um imóvel em Miami. E ficou no apartamento de frente ao mar, que eu deixei a chave com ele, enquanto eu fazia o contrato dele. Foi um engano casado, né? Enganou perfeito. todo mundo ali. Isso se ela também não fazia parte, né, dessa história toda. Vai saber. Vai saber. Porque se for para maquiar, eles montam toda uma cena. Agora, Ivan, você já falou para a gente um pouquinho a respeito do seu sentimento, né? Perante os seus colegas de profissão, você contou para eles? Você abriu? Na época eu não comentei, porque causa essa frustração. Você caiu nessa? Porque todos cairiam. A documentação era perfeita, não tinha muito o que falar. Era muito fácil cair naquele golpe. Né? Ele comprando imóvel. Poxa, foi Deus que mandou essa venda. Pô, benção demais. 2 ainda? Nossa, Deus é bom demais. E, poxa, contar para os amigos que você foi enganado de uma compra que não existe,
dá uma frustração. Hoje eu tenho coragem de falar porque já passou e tal, mas eu fui enganado nessa compra. Nem chegou, então, a registrar o boletim de ocorrência? Não registrei, porque eu dei por conta assim, a minha perda foi tempo e foi, né, uma batatada de papel assim que eu tive que documentar e assinar, e a comissão que eu não deixei de ganhar. Foi uma pena, né? Mas... Doutor Ciderson, então isso representa, isso reflete no número, né? Que cresceu mais de 300%. Na verdade, esse número pode ser ainda maior, porque se a gente tem pessoas, assim como o Ivan, que nem registraram, nem fizeram, né, um boletim de ocorrência, ou seja, a gente está aí com uma realidade maior, né? Importante a sua observação, Roberta. Esse anuário da Segurança Pública do Espírito Santo é em cima de números de ocorrências registradas, levadas a termo na delegacia. Então, esse recorte é feito a partir de dados estatísticos que estão no banco de dados da Segurança Pública. Aqueles casos em que as pessoas se sentem envergonhadas, se sentem, às vezes, que não querem procurar a ajuda do Estado em relação a isso e passaram, inclusive, por tentativa de golpe, aquele golpe que não se consolidou, não são levadas a registro essas informações. E aí esses dados não entram dentro dessa estatística, dentro desse anuário e, obviamente, pode ser muito maior esse número. De fato, nós temos um número técnico, um número administrativo, um número estatístico, que, na prática, pode ser o dobro disso aí. Olha só o comentário da Antônia Mota. Boa tarde, Alberto. Eu estou passando por isso nesse momento. Acabei de chegar agora do PROCON. É um tormento mexer com justiça. Estou desesperado. Eu caí num golpe. Jana Oliveira também diz. Boa tarde, Beta. Eu anunciei a casa do meu pai. Um homem se passando por advogado entrou em contato e me pediu todos os dados, se mostrando interesse na compra. Na verdade, era um estelionatário que anunciou o nosso imóvel parcelando, assumir de vista. Ela fez o boletim de ocorrência. Gente, as histórias não param por aí. Lembra? Em março do ano passado, uma loja virtual de Vila Velha foi denunciada por estelionato. A loja vendia vários produtos eletroeletrônicos com valores que variavam aí de 2 a 15 mil reais. Os consumidores do Espírito Santo e de outros 17 estados caíram no golpe. Segundo as vítimas, elas compravam os produtos, faziam um pagamento, mas, adivinha, não recebiam as compras. O valor do golpe, segundo o levantamento feito por um dos consumidores, passa de R$ 1 milhão. Logo depois que as denúncias ganharam repercussão, a loja, então, retirou o site do ar. E vale lembrar, minha gente, que eles tinham também um espaço físico ali. Tudo dando a entender, né, Ciderson, que não, tem fachada, até de confiança. Nesse caso, existe um elemento físico de negócio, existe um CNPJ, existe uma loja, um endereço, um site, um telefone, pessoas atendendo, existe um elemento de negócio engendrado para a produção do crime, né? E não é um crime que é feito às escuras, é um crime que é feito à luz do dia. Nesse caso aí, fizeram uma empresa de fachada. Há um investimento, é um estelionato feito a partir de um produto que se vende, mas que não se entrega. Então, nesse caso aí, em que pese a pena de ser de 1 a 5 anos, por conta do número de pessoas lesadas, essa pena pode ficar grande para esse estelionatário, tá, Roberta? Assim a gente espera, né, que as pessoas consigam de alguma forma também reaver esse dinheiro. Em julho desse ano, um homem foi preso suspeito de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpe do presente falso. Já ouviu falar? Várias vítimas estiveram na delegacia de Jardim Camburi e contaram como o golpe funcionava. Galera, olha só, uma pessoa entrava em contato com a vítima e dizia o seguinte: eu tenho um presente de aniversário por parte de uma chocolateria. O curioso é que as vítimas realmente faziam aniversário naquela data. A mensagem ainda dizia que já tinha sido feita uma tentativa de entrega sem sucesso. E para entregar novamente, seria então cobrada uma nova taxa, que variava ali entre 5 e 10 reais, mas que essa taxa só poderia ser paga no cartão de crédito. Gente, era de convencer essa história, tá? A vítima, então, encontrava com o entregador, só que as transações no cartão sempre davam errado. E era nessa hora que os golpistas roubavam os dados das vítimas e aplicavam o golpe. Eu também já vi do bolo de aniversário com essa mesma história, tá? Na época,
Uma das vítimas contou para a nossa equipe que perdeu R$8 mil com o golpe, minha gente. Vamos ver. Né? Com a cesta linda, porém caí num golpe. A pessoa falou meu dado completo, meu nome completo, meu CPF, a última empresa que eu trabalhei. Com o passo apareceu aqui perguntando para tirar minha atenção, perguntando onde é que era a rua 23. Isso enquanto o cara estava efetuando ali o pagamento? Já, tudo aqui para mim já. Aí eu falei, é para lá. Aí ele pegou, manobrou a rua e logo em seguida o outro também, viu que não deu certo, pegou e os dois viraram. Quando ele virou a esquina, chegou saque de R$700 e saque de R$1.000. Ou seja, tinha acesso ali a todos os dados da pessoa. Pela internet, eu vou conversar agora com a Erlane. Escuta só a história dela. Erlane também sofreu um golpe online em uma loja de roupa de crianças e ela vai contar pra gente como é que foi isso, como é que você caiu nessa. Erlane, boa tarde. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Fala Espírito Santo. Então, na verdade, na época eu estava morando lá em São Paulo, né? Então eu vi uma proposta para mim poder estar vendendo roupa infantil em casa, né? Pelo fato que eu estava com uma criança recentemente nascida. Então eu cheguei a entrar nesse Instagram, né? E entrando lá, a moça que me atendeu foi diretamente para o WhatsApp, então ela foi muito atenciosa, né, me mostrando as peças, o catálogo, tudo certinho. Me mandou o CNPJ, eu cheguei a pesquisar o CNPJ, né, para poder ver se realmente existia a loja. Deu no endereço que eles tinham me passado. Então, eu fui lá e fiz, né, o pagamento, né, na época foi R$1.200, né, que eu investi nessas roupas, e as roupas que eu tinha comprado, a maioria já estava tudo escolhida já, então já tinha até já recebido o dinheiro dos clientes, que era minha primeira vez que eu estava tentando empreender. E aí, depois que eu fiz o pagamento, mostrei o Pix que eu tinha enviado, que foi através de Pix, né? Mostrei para eles que eu tinha enviado. Aí ela falou bem assim que em breve iria me mandar o rastreio. E até então eu fiquei esperando. Deu uma semana e nada, e eu mandava mensagem para eles e eles não respondiam mais. Foi aí que eu fiquei bem assim, meu Deus, será o que aconteceu? Será que deu algum problema na hora de enviar algo desse tipo? Aí eu peguei e mandei mensagem pro banco que eu fiz a transferência, né? E falei com eles bem assim que era bem provável que eu tinha caído em um golpe, porque até então a mercadoria não tinha chegado em uma semana. Aí eles foram lá e falaram que era para eu poder procurar uma delegacia, né? E fazer um boletim de ocorrência. Gente, só que só que aí eu fui até a delegacia para fazer o boletim de ocorrência. Chegando lá, eles falaram bem assim que não tinha como me atender na delegacia física, mandou eu fazer uma online, né? Porque como que se tratava, né, de vendas online, tinha que ser na cibernética. Então eu cheguei a fazer, né? E depois entrei em contato de novo com o banco, mostrei para eles o BO e tudo, e mesmo assim não teve como ressarcir o dinheiro. Por quê? Porque, tipo assim, a conta que eu tinha feito... Eita, caiu. A conta que caiu. A conta que eu tinha feito o Pix já não existia mais. Olha isso. Deixa eu trazer, então, várias questões que você pontuou pra gente. Doutor Ciderson, pode isso? Ela foi vítima de um golpe. E aí ela vai na delegacia e não consegue realizar o boletim de ocorrência? Roberta, começar com as isso. autoridades têm que ter um olhar para uma situação especial que tem se multiplicado muito aqui no Brasil. Uma empresa idônea até então é montada, é feita com CNPJ, com endereço, com funcionário, e essa empresa começa a captar clientela, começa a se manutenir financeiramente, começa a ganhar potência financeira, começa a ganhar capital. Em determinado momento, não entrega os produtos que vende. Houve aí, recentemente, uma empresa de turismo muito conhecida no Brasil inteiro que fez isso. Começou a se capitalizar, começou a vender pacotes, passagens aéreas e não entregou nada disso. Então, quer dizer, é estelionato? Eles fizeram de caso pensado? As autoridades precisam ter um recorte, um olhar especial para essas situações. Empresas que se capitalizam, que consomem clientela, que as pessoas pagam para ter determinados produtos e serviços e esses produtos e serviços não são entregues. Quando o empresário faz isso de caso pensado, eu entendo que é um crime sim e essas pessoas deveriam responder penalmente por isso aí. E Letícia, olha o que a Erlane disse.
eu estava tentando empreender, ia ser a primeira vez. Você imagina a frustração que isso causa na pessoa e, às vezes, é a única reserva financeira que a pessoa tem. Isso que ela também relatou, que outras pessoas já tinham efetuado o pagamento, já era uma venda feita para os clientes da Irlane, né? Assim, o prejuízo financeiro é visível, mas o prejuízo emocional a gente não consegue nem conseguir mensurar, na verdade, porque era um sonho, um projeto, a primeira vez que estava empreendendo, tinha uma rede que confiou nela, que depositou ali um dinheiro sem ter o produto visível. Provavelmente essas pessoas não vão ter tanta compaixão do problema dela. Então é algo assim que realmente assim, afeta a psique, afeta o emocional, afeta a autoestima. A pessoa fica realmente, além do prejuízo financeiro, com um prejuízo emocional considerável, porque ela entende que poderia ter evitado aquilo. Você vê, no caso dela, até foi olhar o CNPJ, ver se realmente teve um cuidado, teve um zelo, e nem assim foi suficiente. E fica aí um descrédito no outro, né? Um descrédito na figura do humano. Então, é algo assim realmente muito triste de se considerar e de se viver, né? Tá certo, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Irlane, obrigada, viu, pela sua atenção também com a gente. Que bom que você participou desse alerta. Ivan, também, que você consiga realizar novas vendas, né, no seu negócio aí no ramo imobiliário. Obrigada, Letícia. Obrigada também, doutor Ciderson. Um grande abraço para vocês.